Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da falácia de espantalho, que eu vejo acontecer com muita frequência na política, por exemplo, num palco político. Não acontece apenas no palco político, acontece nos debates dialéticos, acontece nos diálogos racionais, ou supostos racionais. E a falácia de espantalho consiste, por exemplo, em deturpar, consciente ou inconscientemente, o argumento do outro para o tornar mais facilmente refutável aos olhos dos outros, por exemplo, aos olhos de quem não conhece o argumento original que se está a tentar refutar. Por exemplo, uma pessoa afirma um argumento X, o outro, em vez de interpretar adequadamente o argumento X, transforma-o em argumento Y e tenta refutar esse argumento Y, que já não é propriamente o argumento original, que é o X, relativa à outra pessoa. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas estão mais preocupadas em... E acontece quando há interesses por trás. Claro que uma pessoa pode precipitar-se, interpretar erradamente, não estar atenta, ou seja o que for, mas já acontece com muita frequência quando há interesses por trás, quando há manipulação. Quando, por exemplo, nos debates políticos está a tentar manipular, está a tentar fazer de tudo para retirar força ao adversário, no sentido de ganhar mais votos ou tirar votos ao adversário. E nós temos de ter consciência que estas coisas acontecem. E há muitos políticos a manipular muita gente porque as pessoas não reparam nisto. Por isso é que eu digo que a lógica é uma coisa fundamental, que ter conhecimentos de teorias de argumentação e não só é fundamental, retórica, argumentação, filosofia, seja o que for, é fundamental para uma pessoa viver com consciência. Para uma pessoa não se deixar manipular pelos outros e para uma pessoa também ter consciência daquilo que é necessário para também não manipular os outros. Há uma coisa que eu desenvolvo no meu trabalho que é quando existe falta de relativismo, quando existe juízos de superioridade, quando uma pessoa vive sempre a achar que a sua perspectiva é superior à do outro, quando se sente, mesmo de forma inconsciente, dona da razão, a pessoa inferioriza a perspectiva do outro, inferioriza a priori a alteridade, que é a condição do outro ser diferente. A pessoa realiza aquilo que eu chamo de interpretação denigrativa a priori. E o que é que quer dizer com isto? Que é a vontade a priori de denegrir o argumento do outro. Em vez de ser de compreender o argumento do outro, de compreender aquilo com que se sustenta, baseia aquilo que é, a pessoa a priori já quer denegrir. A priori, não é a posteriori. É a priori já quer denegrir. Porque a priori não admite a possibilidade de mudança, não admite... não tem abertura consciencial, não tem humildade para admitir a possibilidade de poder ter de aprender uma coisa nova ou poder ter de mudar para não correr o risco de ser incongruente. Quando uma pessoa tem um ego enorme, uma pessoa não tem humildade, uma pessoa não se coloca em causa, facilmente olha para tudo aquilo que é diferente com aquilo que eu chamo de interpretação denigrativa a priori, que é a falácia da interpretação denigrativa a priori. É uma questão mais psicológica, se calhar não tanto filosófica ou hermenêutica. Claro que esta afirmação psicológica inconsciente, esta afirmação egoica inconsciente, tentar denegrir o outro a priori, seja ele como for, ou tentar denegrir aquilo que é diferente a priori, seja como for, é egoica. Uma pessoa não se apercebe muitas vezes. E depois acaba por criar aquilo que eu chamo de o princípio denigrativo. Esta interpretação denigrativa a priori, em que uma pessoa a priori quer denegrir, afirma a priori um princípio denigrativo, contrariando a priori a possibilidade de realizar um princípio compreensivo, que é o dever hermenêutico, o dever de procurar compreender o outro, o dever de procurar compreender o argumento do outro, neste caso. Isto acontece muito nos debates políticos, nos pseudo-diálogos racionais, nos debates dialéticos, seja o que for, em que existe muitos interesses por trás. Então é um espetáculo deprimente, se as pessoas estiverem atentas, se as pessoas tiverem conhecimento de teorias de argumentação e não só, é um espetáculo deprimente de falácias, em que está tudo a manipular e a puxar a brasa para a sua sardinha, como se costuma dizer.
E andam milhares, milhões de pessoas a ser manipuladas por políticos dessas maneiras. Porque não tem, porque às vezes uma pessoa tem conhecimento intuitivo que está a ver uma falácia, que um argumento não está bem construído. Mas é sempre muito importante a pessoa estudar teorias de argumentação. É um livro que eu recomendo, não deverá ser, não é o único, mas é um como ocorre agora, que é A Lógica Informal, de Douglas Walton, que eu recomendo as pessoas a estudarem para uma pessoa adquirir conhecimentos mínimos de pensamentos falaciosos e de argumentos falaciosos e de formas falaciosas de nos relacionarmos com as pessoas e de as outras pessoas se relacionarem connosco. Tanto para nós compreendermos a nossa possível forma de manipulação, que é sempre feio, como nós identificarmos a possível manipulação através dos argumentos das outras pessoas com quem nos relacionamos, dos políticos. Quando uma pessoa estuda teorias de argumentação, quando uma pessoa está atenta à lógica e aos argumentos, uma pessoa facilmente vê nos debates políticos tal como eles estão hoje em dia, claro que não é tudo, não são todos, facilmente, e não vê os políticos a falar, e vê um espetáculo recorrente e deprimente de falácias. E convém nós estarmos atentos, convém nós fazermos uso da nossa própria inteligência para identificarmos essas falácias. Porque depois nós exercemos o voto com base em manipulação falaciosa. Se nós queremos ser cidadãos conscientes, convém nós procurarmos ser conscientes. Claro que eu recomendo sempre na individuologia, recomendo sempre a autoconsciência, a pessoa dedicar tempo para se conhecer a si mesma, para desenvolver o seu interior, toda a paz e todas essas coisas, fazer a revolução interior, e não apenas a revolução exterior, mas é importante, já que nos relacionamos com os outros e já que a política também é importante, nós temos conhecimentos de teorias de argumentação. Termos conhecimento de retórica, argumentação e filosofia, por exemplo. Senão facilmente nos deixaremos, ou deixar-nos manipular pelos outros. E também é importante termos conhecimento de como funciona o nosso ego, e estarmos atentos à nossa falibilidade, porque facilmente poderemos estar a fazer isso aos outros. E facilmente poderemos estar a denegrir determinadas ideologias, sistemas filosóficos, crenças, de forma inconsciente, a priori, com a falácia da denigração a priori, com a interpretação denigrativa a priori. Eu, a priori, como estou apegado às minhas crenças, por exemplo, eu vou denegrir todas as outras crenças que possam colocar em causa as minhas crenças, todas as outras perspectivas que possam colocar em causa as minhas crenças, crenças às quais eu estou apegado. E como eu não quero abrir mão desse apego, dessa certeza absoluta que eu tenho de que estas são as crenças mais verdadeiras possíveis e mais corretas, eu vou denegrir tudo o que está à minha volta, tudo aquilo que seja diferente, tudo aquilo que coloca em causa o meu próprio apego, no fundo. E como o ego está sempre a fugir da dor e desconforto, ele não vai permitir, o nosso ego, de forma inconsciente, nós não vamos permitir que haja uma crença que desconstrua a nossa. Então o que é que nós vamos fazer diante dos argumentos que se provam mais verdadeiros e mais corretos, entre aspas, do que os nossos? O que nós acabamos de fazer de forma inconsciente, quando vivemos com muito ego, com muita falta de humildade, muita falta de abertura consciencial e de admissão de possibilidades, que é o que eu chamo de princípio filosófico. O princípio filosófico afirma o contrário disto que eu acabei de dizer, que afirma a abertura consciencial, a admissão de possibilidades, pronto. O que acaba por acontecer é nós denegrirmos de forma inconsciente. Então, nós já não estamos a procurar conhecer outras teorias e outras ideologias tal como elas são, nós já não estamos a procurar compreender outras teorias, ideologias, sistemas filosóficos, crenças, perspectivas, seja o que for, tal como elas são, nós vamos estar a denegrir. Nós vamos estar a criar ideias deturpadas, completamente distorcidas e erradas da alteridade, aquilo que é diferente, das outras coisas diferentes, só porque não queremos colocar em causa as nossas próprias crenças, só porque não queremos abrir mão das nossas próprias crenças. E isto acontece com muita frequência. Há pessoas, por exemplo, que são muito contra determinadas ideias, teorias, ideologias, seja o que for, mas profundamente contra, e uma pessoa pergunta em que é que elas consistem, e a pessoa não sabe. A pessoa só é contra. A pessoa não sabe, não tem conhecimentos, e como não tem conhecimentos, porque também não os procura, e porque às vezes tem ideias deturpadas, falaciosas desses conhecimentos, não poderá compreender, porque o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Então, esta questão da falácia do espantalho é importante
para identificarmos os outros, mas também é importante nós termos consciência das formas falaciosas com que nós nos relacionamos com a alteridade. E aí nós devemos ter uma atenção relativamente à nossa hermenêutica, ao nosso exercício hermenêutico, ao nosso exercício de interpretação. Porque nós podemos estar a correr o risco de estar simplesmente a denegrir tudo o que está à nossa volta, tudo aquilo que é diferente. Tudo aquilo que não corrobora, tudo aquilo que não se identifica com aquilo que nós acreditamos, a priori. E nós, quando desejamos a verdade, e agora volto a fazer o meu trabalho desenvolve muito ideias acerca de princípios fundamentais para a verdade e princípios fundamentais da lógica, que se nós queremos uma relação saudável com a verdade, em que existe o princípio filosófico, temos abertura consciencial, admitimos possibilidade. Existe o princípio da escolha, em que uma pessoa escolhe a verdade incondicionalmente, seja ela qual for. Existe o princípio da aceitação, em que uma pessoa deve aceitar incondicionalmente a verdade tal como ela é. Existe o princípio da compreensão, o princípio compreensível, em que uma pessoa deve procurar compreender a verdade tal como ela é. Existe o princípio da verificabilidade empírico-objetiva, que é procurar referências empírico-objetivas, experiências que possam comprovar determinada verdade. Ou possa sustentar a crença em determinada verdade. Neste caso, referente à objetividade. Pronto. E depois, uma pessoa deve ter consciência dos princípios fundamentais da verdade quando nos queremos relacionar logicamente ou quando queremos relacionar, ter uma relação saudável com os argumentos, as argumentações, seja o que for. E em termos de princípios fundamentais da lógica que eu desenvolvo no meu trabalho, que é importante para nós nos relacionarmos saudavelmente com a diferença, com a alteridade, com as outras crenças, perspectivas, seja o que for, que é a teoria da logicidade que eu desenvolvo, que é, existem 3 princípios fundamentais da lógica. Existem outros, mas estes são, de meu entender, fundamentais. A diversidade elementar, cada logicidade, que é uma hipotética lógica, uma possibilidade lógica, seja uma realidade lógica, seja o que for, em particular, pode ser uma ideologia, pode ser a matemática, pode ser o que for. A diversidade elementar, para ser lógico, tem que ter diversos elementos. Congruência correlativa, estes diversos elementos devem sustentar-se ou devem ter congruência correlativa, devem ser coerentes uns com os outros. Uns relativamente aos outros. E a sustentação pela totalidade. Então, estes argumentos, essa diversidade elementar, estes diferentes elementos devem sustentar-se pela totalidade. A pessoa deve procurar a totalidade do argumento, neste caso, por exemplo, ou da ideia, do sistema filosófico, da ideologia, deve procurar a totalidade de conhecimentos associados e de crenças associadas e procurar a congruência correlativa nessa totalidade. E quando uma pessoa tem esta consciência, princípios fundamentais da lógica, princípios fundamentais da verdade, e se quer relacionar com coisas diferentes, uma pessoa relaciona-se de forma muito mais aberta. Porque uma pessoa já tenta não criar tantas crenças relativamente a assuntos em que tem a necessidade e sente a necessidade de admitir a própria ignorância e de resolver a própria ignorância, para não se fechar em preconceitos denigrativos acerca daquilo que é diferente, simplesmente porque é diferente. Porque o nosso ego, como nos faz sentir superiores e como nos faz fugir da dor e do desconforto intelectual neste caso, não quer admitir a possibilidade de algo ser diferente, estar mais correto ou ser mais verdadeiro do que as nossas próprias crenças, às quais nós já estamos apegados. E todo este ego, todas estas falhas na teoria de argumentação, em princípios fundamentais da lógica, em princípios fundamentais para a verdade, todas estas falhas condicionam a nossa relação com a hipotética lógica dos argumentos que estão à nossa volta. Quando existe uma falha destes princípios, além do princípio do dever hermenêutico, uma pessoa deve procurar compreender a alteridade. Tem esse dever de procurar compreender a alteridade, principalmente quando quer formar juízos acerca da alteridade, que é as outras crenças, as outras perspectivas, as outras ideologias, os outros sistemas filosóficos, seja o que for. Temos de ter consciência lógica, temos de ter consciência das falácias, das hipotéticas falácias que existem à nossa volta, para não nos deixarmos manipular. E para também não termos consciência de quando estamos a manipular os outros de forma inconsciente. Portanto, falácia de espantalho acontece muito na política, devemos dar atenção a isso, quando estão sempre a deturpar uns aos outros os argumentos, em que se deturpa, distorce o argumento do outro, X, só para o tornar mais facilmente refutável a partir de uma ilusão Y. Uma turpação chamada Y, que já não é X. Ou poderá ser X mais Y, ou X menos Y.
Portanto, tenhamos em atenção. Estudemos teorias de argumentação, estudemos falácias, que é para aprendermos a relacionar de forma mais consciente com aquilo que está à nossa volta e com aquilo que está dentro de nós, com a nossa própria consciência. Até para quando se fala em tríade sistemática, quando eu falo em tríade sistemática, em que existe o sistema de saber, existe o sistema de escolhas, existe o sistema de crenças, as nossas crenças serem mais congruentes entre elas mesmas. Nós devemos procurar congruência entre as nossas próprias crenças e congruência dentro das nossas crenças, as nossas escolhas, os nossos saberes e as nossas ações na vida. Portanto, vamos estar atentos e não nos deixar manipular pelos políticos, não nos deixar manipular até pelas publicidades, pelas outras pessoas na rua, e procurar não manipular as pessoas. E até para ganharmos uma maior consciência relativamente à realidade por si mesma, tal como ela é. Portanto, aqui no instante falei acerca de hermenêutica, princípios fundamentais para uma boa hermenêutica, o dever hermenêutico, princípio compreensivo, falácia de denigração a priori, agora teorias de argumentação, falei em falácia do espantalho, falei em princípios fundamentais da para-verdade, falei em princípios fundamentais da lógica, e tudo isto é necessário para uma consciência mais saudável e mais plena, mais positiva, construtiva e produtiva. Acho que por agora está tudo. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.